Hi, how are you? Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa e para nós darmos sequência nos nossos estudos, eu convido vocês a pegarem o material lá na page 6, ok? Na página 6, pessoal, nós temos ali como proposta, na seção Listen Up, o exercício 1 and 2, o exercício 1 e 2. Porém, eu coloquei aqui na tela para vocês o track, ou seja, a gravação que nós vamos precisar para que a gente responda a eles. Então acompanhem ali comigo. Journalists usually write their own headlines for online news, and these are different from the ones you often find in the press. Newspaper and magazines headlines can be enigmatic. The headlines for online stories often have to stand alone in a menu page as a pointer to each item. Readers have to click on the items that interest them to learn more. That means each headline has to be a succinct snapshot of the story, and usually between 4 and 6 words long. O que o texto diz, então? Vamos ver. Os jornalistas geralmente escrevem as suas próprias manchetes para os jornais online e elas geralmente são diferentes daquelas que você geralmente encontra em um jornal impresso. Os jornais e as manchetes dos jornais e das revistas podem ser enigmáticas. As manchetes para as histórias online geralmente têm que ficar sozinhas em uma página menu, onde há um local ali que você consegue apontar para cada item. Os leitores têm que clicar nos itens que interessam a eles para ler mais. Isto significa que cada manchete tem que ser uma chamada sucinta da história e geralmente entre 4 e 6 palavras de extensão. Ok? Então, agora, a partir deste textinho, pessoal, nós temos ainda aqui na page 6 os exercícios 1 and 2. Então, vamos ver. No exercise 1, nós temos que classificar em true or false, verdadeiro ou falso, ou falsa, né, no caso, cada uma destas sentenças. Vamos ver a primeira, letter A. Headlines for online news are different from the ones we find in traditional newspapers. Então, as manchetes para os jornais, para as notícias online, são diferentes daquelas que nós encontramos em jornais tradicionais. Próximo. Newspaper and magazine headlines are usually mysterious. As manchetes dos jornais e das revistas são geralmente misteriosas. C. To read online news, we have to click on the items that interest us. Para ler as notícias online, nós temos que clicar nos itens que interessam a nós. E a D, an online headline has around 10 words. Então, uma manchete online tem por volta de 10 palavras. Certo? Agora, o exercício 2, ele diz assim. How important is the headline for a web writer? Quão importante é a manchete para um escritor da web? Como que ela é importante? Por que a manchete ela seria importante para uma pessoa que escreve notícias digitais? Se nós analisarmos, né, se nós formos pensar bem, elas têm que ser atrativas aos leitores, não é verdade? Para que eles possam ter interesse, clicar em cima lá de cada manchete e ter acesso àquele conteúdo e ler aquele conteúdo. Então, elas são essenciais, ok? Vocês podem colocar em português mesmo, ok, pessoal? Dando sequência agora, nós temos uma atividade lá na page 7, que é Ideas Factory. E aqui, it's a time to create your own headlines. Nós temos aqui, pessoal, 3 textos, né, que no caso correspondem a 3 notícias. E vocês devem, no caso, atribuir uma manchete para cada uma delas, ok? Se vocês observarem, de ponta cabeça, se vocês virarem o material, tem ali a notícia
real. Porém, seria interessante que cada um de vocês utilizasse, né, a sua criatividade para reescrever uma nova manchete para cada uma destas notícias. Na primeira delas, a number one, está falando um pouquinho sobre este Dylan McWilliams, né, que diz que um dia, né, ele estava no mar, né, tem até um trechinho de um depoimento dele ali, e ele fala que ele sentiu uma batida, uma mordida na perna. Diz assim, que ele estava olhando ao redor e ele viu muito sangue. Então ele viu um tubarão atrás dele. E daí ele diz que ele começou a chutar e nadar o mais rápido que ele podia até chegar para a praia. Então que manchete você daria para esta notícia? No segundo, está falando assim que mais ou menos 600 pessoas foram evacuadas da biblioteca de uma universidade australiana depois que os alunos e a faculdade, né, confundiram o cheiro de uma durian fruit podre, né, no caso estragada, confundiram o cheiro dela com o vazamento de gás, que fala ali no primeiro trechinho do texto, certo? Então, que manchete que você daria para esta notícia? E por último, nós temos ali, ó, several baboons escaped from their enclosure at a zoo in Paris on Friday, prompting evacuation of the premises while police hunted for the missing monkeys. Então diz que vários babuínos escaparam do recinto deles em um zoológico em Paris na sexta, levando à evacuação de premissas, enquanto os policiais procuravam pelos macacos que estavam faltando, né, que haviam fugido. Então, a partir dessa notícia que fala ali dos macacos que escaparam do zoológico de Paris, qual manchete você daria para esta notícia? Vocês podem fazer uso do tradutor, caso vocês tenham um pouquinho de dificuldade para colocar em inglês. Mas também vocês podem usar alguma informação dos títulos originais, que, como eu disse para vocês, estão lá no rodapé da página, ok? Vocês podem fazer uma pausa no vídeo e aí nós damos sequência nos nossos estudos. Agora, pessoal, eu convido vocês a pegarem lá na page 12, lá na página 12. Na página 12, nós vamos estudar um pouquinho sobre as linking words. As linking words são, na verdade, palavras de ligação, certo? No exercício número 1, nós temos ali, então, o exercício pede para que a gente complete aquelas frases que tem ali, utilizando as linking words. E eu, inclusive, coloquei em itálico para vocês ali, dizendo que elas são usadas para conectar ideias e sentenças. Então, é por isso que elas são chamadas de palavras de ligação. Este exercício, eu completei ali com vocês, porque pedia para que a gente retornasse nos textos anteriores e que daí nós buscássemos as frases e completássemos com essas palavras. Então, o exercício pede isso, mas eu já coloquei ali nas alternativas as opções que vocês devem completar enquanto o professor vai lendo e comentando aqui, ó. Na letter A, have you ever been out with friends and someone snaps an impromptu photo on the table? Você já saiu com os amigos e alguém, né, snaps, tipo, tirou uma foto ali instantânea e improvisa uma foto da mesa? Letter B. Imagine, instead of tagging you on Facebook, they sold the photo. Então, imagine, ao invés de marcar você no Facebook, eles vendem a sua foto, vendem a foto. Letter C. I struggle for survival, not in a primitive sense of food or shelter, but for control of one's image, indeed one's identity. Então, a luta por sobrevivência, não em um sentido primitivo por comida ou abrigo, mas por controle da imagem de alguém, de uma pessoa, de fato, a identidade de alguém.
E por último, na letra D, while it is certainly true that paparazzi are doing what they do for money, that doesn't diminish the important functions their photographs play. Então, enquanto é verdade que os paparazzi estão fazendo o que eles fazem por dinheiro, aquilo não diminui as funções importantes que as fotos deles exercem, certo? Então, apenas para a gente completar, pessoal, com essas linking words. Agora, nós temos o exercise number 2. No exercise number 2, nós temos que classificar essas palavras que nós acabamos de completar ali dentro destes grupos ou dessas funções que elas estão exercendo. Ou seja, dessas palavras que nós completamos, qual delas, na letter A, indicate an alternative? Indicam uma alternância. Alternância ou isto ou aquilo, que seria o ou, or, certo? Então, coloquem ali. Depois, nós temos, qual delas indica um contraste, né? Então, você contrasta duas ideias, confronta duas ideias. O but, mas, while, enquanto, e instead of, ao invés de. Na letra C, qual delas indica addition, uma adição? And, o e, então junto duas ideias, ok? E na letra D, qual é utilizada para dar uma ênfase? Indeed. Então, indeed significa de fato. Então, eu uso para dar uma ênfase naquilo que eu estou falando, ok? Então, completem ali no exercise number 2, pessoal. Dando sequência ainda na page 12, ainda na página 12, nós temos ali o exercise number 3. No exercício número 3, pessoal, nós temos naquele quadrinho os nomes que nós atribuímos para, ou as funções que nós atribuímos para cada uma das linking words, certo? Addition, alternative, cause effect, conclusion, condition, contrast, emphasis, summarizing. Então, adição, alternância, causa, efeito, conclusão, condição, contraste, ênfase e resumo. Esse summarizing eu posso entender como resumo, resumindo, certo? Então, nós temos que dar um nome de acordo com estes grupos que nós temos aqui embaixo. No primeiro quadrinho está assim: to sum up, in summary, on the whole. Então, resumir, em síntese, no todo. Então, qual que seria o título que nós daríamos para essas linking words? É summarizing, ok? Então, completem ali em cima. No segundo, nós temos ali because, therefore, so. Então, porque, no entanto, portanto, então. Neste caso, o que nós percebemos ali, pessoal? Que são palavrinhas utilizadas no sentido de explicar algo. Então, estão relacionadas a causa e efeito. Cause, effect. Ok? Próximo. But, while, instead of, mas, enquanto, ao invés de. Então, nós estamos falando de situações que indicam contraste. Inclusive, nós já tínhamos feito ali em cima. Então, completem ali, contrast. Na última da primeira fileira, nós temos assim: and, as well as, also, e, assim como, também. Então, todas elas estão indicando o que, pessoal? Adição, addition. Lá na linha de baixo agora, vamos lá? If, in case, se, em caso. Então, nós estamos falando de condições, né? Se tal coisa, caso tal coisa. Então, completem ali com condition. Do lado, so, in conclusion, então, em conclusão. Então, como o próprio nome já diz ali, conclusion. Então, são usadas para conclusão. Na próxima, vamos lá? Or, whether, ou, se. Então, nós estamos falando de uma alternância, ou isso, ou aquilo. Então, alternative. E na última,
Indeed, certainly. Então, de fato, certamente. Eu estou falando no sentido de indicar uma ênfase. Então, completem lá ênfases, ok? As linhas de baixo, pessoal, pode deixar elas assim mesmo. Seria para a gente acrescentar uma nova linking word. Mas só essas que nós temos aqui, elas já são suficientes para nós realizarmos os exercícios, ok? Então, completem ali com o título ou o significado que cada grupo está indicando. Dando sequência agora, convido vocês a pegarem lá na página 13. Na página 13, pessoal, nós temos ali no exercise number 1, nós temos que circular as opções corretas de acordo com os pares de linking words que nós temos, certo? Então, este exercício vocês podem fazer sozinhos aí. Caso vocês tenham dificuldade para entender o sentido das frases, vocês podem fazer uso do tradutor ou de um dicionário, ok? Então, vocês podem fazer uma pausa e circular a opção correta ou grifar para nós darmos sequência. Ok, pessoal? Agora, nós vamos fazer então o exercise number 2. Complete the sentences with an appropriate linking word. Então, aqui nós temos que completar as frases com uma linking word correta, apropriada para cada situação. Estas opções que eu coloquei aí para vocês, que estão simbolizando os tópicos que apareceram ali, as frases, significa o seguinte. Na primeira opção ali, vocês podem usar qualquer uma daquelas linking words que indicam addition, certo? Devido ao sentido que nós temos ali na frase. Então diz assim, ó, The most wanted celebrity pictures include babies, couples. A maioria das fotos de celebridades incluem bebês e casais. Então eu posso usar o and, as well as, pode ser uma das duas, ok? Na segunda, nós temos ali, ó, paparazzi may annoy celebrities. Então os paparazzi podem irritar as celebridades. Qual que indica contraste lá atrás que nós aprendemos? Então pode ser o but, mas, however, no entanto. Aí vocês viram que eu coloquei na tela o also indicando adição? É devido ao sentido da frase, pessoal, tá? Porque se eu colocasse um and, não teria o mesmo sentido. Daí diz assim, ó, eles também podem ajudá-los a ficar na mídia. Então este also que indica o também, ok? Depois, o próximo. Celebrities sometimes call the police. They are chased by paparazzi. Então, uma condição. No sentido de condição, qualquer uma das palavras de ligação que eu utilizar, elas fazem sentido aqui. Então, eu posso dizer que as celebridades, às vezes, chamam a polícia se elas são perseguidas pelos paparazzi, caso elas sejam perseguidas pelos paparazzi. Então, ambas ficam corretas aqui. Certo, pessoal? Próxima. Many actors and singers hire security staff. Paparazzi can't get near them. Então aqui, de causa e causo e efeito, né? Caso e efeito, perdão. Nós utilizamos ali o so. Por quê? Muitos atores e cantores contratam o pessoal da segurança, então os paparazzi não podem chegar perto deles. Certo? Próximo. Some paparazzi try to befriend celebrities, aggressively stalking them. Alguns paparazzi tentam ser amigos, né, das celebridades ao invés de segui-los, stalkeá-los, né, que nós dizemos agressivamente. Então, instead of, ao invés de. Então, a linking word que faz sentido com a frase é ao invés de, instead of, que eu coloquei aí. E, por último, uma que indica summarizing, né, um resumo. It's an endless love-hate relationship. Né? Então, to sum up ou in summary, pode ser também in summary, né? Em resumo, em síntese, é uma relação sem fim
de ódio e de amor, né? Porque está fazendo relação ali com a questão dos paparazzi, né? Toda essa questão de perseguir as celebridades ou não, certo? Então completem aí as frases, pessoal, de acordo com o que a gente viu. Agora, pessoal, eu convido vocês a pegarem lá na página 19. Na página 19, nós temos o exercício ali no Check It Out, na seção Check It Out, onde nós temos que associar, dentro daquelas letras que aparecem ali em cima, né, as political occupations, as ocupações políticas. E nós temos que, no caso, vamos associá-las às frases que nós temos ali embaixo. Então nós temos President, Queen, King, Prime Minister, Senator, Congresswoman, Congressman, Deputy, Governor, Counselor e Mayor. Então nós temos presidente, rainha, rei, primeiro-ministro, senador, membro do Congresso, deputado, governador, vereador e prefeito, tá? Então na sequência. Então eu vou fazendo ali a leitura e a tradução das frases e aí nós vamos distribuindo, ok? Primeiro, a person who usually inherits her position and rules for life in monarchy. Então, uma pessoa que geralmente herda a sua posição e dita as regras para a vida na monarquia. Segundo, this figure represents a state or the federal district in the legislative. Então, esta figura, este papel, representa o Estado no Distrito Federal, no Legislativo. Próximo. This elected official is the head of the government of a city or town. Então, este eleito oficialmente é o chefe do governo de uma cidade maior ou de uma cidade menor, ok? In the legislative power, this figure represents the population. No legislativo, no poder legislativo, esta figura, né, este cargo, representa a população. Próximo. The head of the government in a parliamentary system. Então, o chefe do governo no sistema parlamentar. Próximo. The head of state in most republics. O chefe do Estado na maioria das repúblicas. Próximo. Someone who is a member of a Congress, especially of the US House of Representatives. Então, alguém que é o membro de um congresso, né, especialmente na Casa de Representantes dos Estados Unidos. Próximo. These politicians discuss and vote on municipal laws. Então, estes políticos discutem e votam em leis municipais. E o último, a person who is the government leader of a state province. Então, a pessoa que é o líder do governo de um estado ou de uma província, né, etc. Certo, pessoal? Então, associem aí os cargos políticos de acordo com o exercício que eu acabei de comentar com vocês, certo? Bem, pessoal, então é isso. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios propostos e nos vemos na próxima. Bye, bye!